Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 11 de julho. E sim, você está ouvindo a minha voz, eu sou Thaís Herédia, estou de volta, eu voltei agora para ficar, porque aqui... Ela voltou! Aqui é o nosso lugar, eu e Priscila Yasbeck juntas, para deixar você muito bem informado do que está acontecendo na economia no Brasil e no mundo no início desta semana. Vamos lá! Minha gente, está faltando menos de 3 meses para o primeiro turno das eleições. As pesquisas estão indicando que o quadro da disputa tem pouquíssima flexibilidade e a temperatura dessa polarização política aqui no país subiu muito nesse fim de semana. Acho que isso ficou muito claro para todos. Aí, quando a gente olha para a cozinha da política, o que está vindo de lá? Eles estão preparando 2 copos, um meio cheio e um meio vazio. Uma coisa é certa, se você vai tomar do meio copo cheio ou do meio copo vazio, vai rolar uma ressaca. Essa ressaca é praticamente inevitável. Essa é o fundamento dessa visão mais negativa, por exemplo, com relação ao que vai ser 2023. A ressaca vem depois, né? Não vem agora. O copo meio cheio tem a queda no preço dos combustíveis. Hoje de manhã, por exemplo, peguei um táxi, estava super feliz porque estava pagando a menos, né, no preço dos combustíveis. Então, portanto, também tem queda da inflação, tem uma reação da atividade econômica contratada, porque vai haver mais renda disponível. Então, aquele segundo semestre que tinha uma previsão de ser até negativo, isso já está sendo revisto, porque terá mais renda disponível com a PEC das bondades, e o mercado de trabalho pode, inclusive, se manter resistente, né? Em vez dele voltar a subir no final, o desemprego voltar a subir no final do ano, ele pode resistir mais tempo nesse patamar mais baixo. Então, isso tudo é o copo cheio, meio cheio, né? O barman do copo meio vazio é o Banco Central, porque para reagir a esse pacotão de gastos, ele vai ter que subir a dose dos juros. E a dose desses juros é tipo aquela pinga assim, mal feita pra caramba, sabe assim? Brasil, eu adoro uma pinguinha bem feita, mas tem umas que matam a gente de ressaca no dia seguinte. Nessa receita do copo meio vazio, tem inflação mais alta já contratada para o ano que vem. No-brainer, não tem o que discutir. E uma incerteza muito grande sobre o que vai sustentar as contas públicas depois das eleições. No episódio de hoje, eu e Priscila vamos dividir com vocês aqui 2 termômetros importantes para acompanhar o que vai acontecer na economia nos próximos meses. O primeiro deles é o câmbio. O real se valorizou agora em 2022 e tem motivos para isso. Priscila está trazendo um levantamento aqui em primeira mão, que nós demos no Money e vamos dividir com vocês. E depois nós vamos falar do custo da dívida pública. O Tesouro Nacional está pagando mais caro, está pagando o mesmo nível que pagava há 5 anos pela emissão dos títulos. Então, esses são os 2 focos do podcast de hoje. Vamos começar falando do dólar, que eu sei que você, quer ir para Disney, se segura, vamos ver se vai dar. Priscila Yasbeck. Na semana passada a gente mostrou que tá mais pro euro, né? Que euro tá caindo, o dólar tá subindo no mundo todo. Então, tem gente já até trocando a viagem dos Estados Unidos para a Europa. A gente fez um levantamento mostrando que entre 31 moedas, o real é a que mais sobe frente ao dólar. Na verdade, pouquíssimas subiram frente ao dólar, só 4 moedas. O rublo lidera a lista, claro, por causa das medidas que o governo russo tomou para forçar essa valorização da moeda, então pagamento de petróleo e gás com rublos, também as empresas exportadoras têm que manter 80% das suas receitas no país, elevação de juros, inclusive com os Estados Unidos falando que tem uma manipulação cambial lá na Rússia. Mas fato é que o rublo se valorizou 17% frente ao dólar neste ano. Depois vem o real com uma valorização de 6% e depois vem as moedas do Peru e também do México. Então, isso mostra um pouco de várias coisas do que a gente está vendo acontecer na economia aqui e também no mundo. Então, sobre essas moedas, essas 4 que subiram frente ao dólar, todas as outras caíram dessa cesta das 31 principais moedas, a explicação, tanto para real, quanto para moeda do Peru, quanto do México, é o boom das commodities. Mas o que interessa aqui pra gente é o real, então vou falar mais especificamente do que valorizou a nossa moeda frente ao dólar nesse ano de 2022. Tem um fator que é importantíssimo, que é o fato de o dólar ter fechado o ano passado muito alto, em R$ 5,60. Então, é natural que neste ano a nossa moeda seja a que mais se valoriza frente ao dólar, que tinha subido muito também no ano passado, terminou o ano valendo R$ 5,60.
Então, o câmbio estava muito alto no ano passado e aí tem uma certa correção nesse ano. E aí, por que estava alto no ano passado? Porque tinha muita aversão ao risco, não se sabia o que ia acontecer com a economia brasileira, como a economia brasileira ia reagir às tentativas de reabertura, com o avanço da vacinação. Teve um fator também, que é um fator mais econômico, até o economista que fez esse levantamento pra gente, o Nicolas Borsoi, ele chama a atenção que no fim do ano sempre tem o chamado overhead. Então, as empresas, ao longo do ano, elas fazem uma proteção cambial dos seus balanços e no fim do ano, elas precisam desfazer essas operações, o que gera uma pressão de compra da moeda e eleva a cotação do dólar. Então, teve esse fator também no fim do ano. E aí, nesse ano, então, veio o boom das commodities, então entra muito investimento aqui no Brasil, entra muita compra aqui no Brasil, o dólar entra, com isso aumenta a oferta da moeda no país e aí a cotação cai. Além disso, tem também o fator dos juros. Então, os juros subiram no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente está com uma das maiores taxas de juro real. Isso também atrai os investidores estrangeiros, entra mais dólar duplamente aqui no Brasil, tanto pelo boom das commodities como por esse diferencial de juros. Como resultado, então, a gente vê essa queda do dólar. E aí, o que todos os economistas também estão explicando nesse momento é que o real poderia estar ainda mais valorizado, né? O dólar poderia ter caído ainda mais. Inclusive, chegou a cair mais de 10% no acumulado do ano, mas o risco fiscal está pesando. Então, essa cotação do dólar a cerca de R$ 5,30 é uma cotação que está acima do que deveria ser se a gente levar em conta os fatores internos, tanto esse diferencial de juros, nossos juros muito atrativos, quanto esse boom de commodities. Mas o que faz com que o dólar não caia mais ainda é o nosso risco fiscal, porque aí tem uma percepção de que a nossa trajetória das contas públicas está se deteriorando. Isso faz com que os investidores achem mais arriscado aplicar aqui no país. Isso também acaba provocando um efeito inverso, né, de retirada de investimentos por aqui. Então, em termos de fundamento, nossos juros altos, boom das commodities, era para estar entrando muito mais dinheiro. Não está entrando tanto por causa desse risco fiscal, mas ainda assim o real está nesse momento muito favorável. É uma das poucas moedas que sobem frente ao dólar no ano de 2022, então está em segundo lugar dessa lista, só atrás do rublo. Quase todas as outras moedas, essa cesta de 31 moedas, caindo no ano. Do ponto de vista de quem perdeu, né, dessas moedas que perderam, que a Priscila citou aqui, tem destaque, claro, da lira turca, que perdeu mais de 23% diante do dólar. Aqui tem uma explicação política fortíssima, uma intervenção muito forte do Erdogan na economia, no Banco Central, especialmente. Então, é um país que está convivendo com uma inflação altíssima, sei lá, 50%, 60%, 70%, e com um Banco Central inábil, né, e impotente. Pelo contrário, né, ele fez o Banco Central baixar a taxa de juros quando a inflação estava subindo. E o peso argentino vem em segundo lugar com uma perda, né, de quase 20%. Esses são os destaques do ponto de vista negativo. Agora, eu venho fazer aqui as ressalvas. A primeira delas é que o real, sim, foi a moeda que mais se desvalorizou no período da pandemia, e a Priscila falou, então estava tão desvalorizado que tinha espaço para resolver esse preço, né, acertar esse preço, mas este ano em abril ele chegou a valorizar, passar de 17% de valorização, e agora chega a quase 6%. Então, naquele dia que ele caiu para 4,60 no finalzinho de abril, a valorização do real chegou a passar de 17% no acumulado de 2022. Então, já devolveu parte dessa correção que tinha sido feita, e a explicação é muito risco, né? Eu conversei com o Rafael Figueiredo, da Eleven Financial, e ele deu aqui uma leitura interessante, que é um pouco diferente aí de muitos coros, né, que a gente escuta. Ele acha que ainda tem espaço, mesmo diante da expectativa de alta dos juros lá fora, ainda tem espaço para o Brasil se aproveitar de uma transição por causa dos nossos juros, né? A Priscila falou aqui do nosso juro real, é o maior do mundo, então é um capital, entre aspas aqui, com a ressalva do Rafael Figueiredo, é um capital extremamente especulativo, vem, se aproveita, mas de alguma forma ele coloca ali, alivia a pressão sobre a moeda americana. Aliviar pressão sobre a moeda americana significa que se o petróleo realmente não disparar de novo, a Petrobras, por exemplo, encontra uma situação que ela consegue navegar sem promover reajustes, né? Porque precisa ter o equilíbrio tanto do petróleo quanto da moeda. Então, se a moeda realmente conseguir se valorizar, continuar recebendo algum fluxo, como aconteceu na semana passada, isso pode, de alguma forma, ajudar o Brasil nas próximas semanas. Tudo isso a conferir. Turma,
Vamos mudar de assunto? Vamos falar do que está acontecendo com a gestão da dívida pública brasileira, porque a conta dos juros pagos pelo Tesouro Nacional para rolar dívida, para emitir papel, está no maior patamar em mais de 5 anos. Esse custo, óbvio, ele acompanha a alta da taxa básica. Em março do ano passado, a Selic estava em 2% e agora está chegando a 14%. Então, era óbvio que isso ia acontecer. Mas está havendo também um descolamento e uma inversão da curva de juros, né? Como a gente fala em mercadez, economês de mercado, porque o título mais longo que o Tesouro tem na praça hoje, que é a NTN-B de 40 anos, está com o juro real um pouquinho acima de 6%, que é praticamente o mesmo valor do juro real de agora, tá? Do curto prazo. Então, ou seja, a taxa de juro real hoje, ela está no mesmo patamar de 40 anos para frente. Ela sobe, ela chega lá a 13%, 14% com alguns papéis e depois desce de novo para esse patamar. Portanto, tem uma leitura de que há já uma precificação de risco na rolagem dos papéis e olhando para a composição da dívida pública, qual é o perfil dos títulos que estão sendo emitidos, fica muito claro que quase 70% deles estão indexados aos que são os 2 maiores custos hoje da dívida. Eu estou falando, claro, do juro básico e da inflação, os papéis atrelados ao IPCA. Quando a gente olha para a dívida, a preocupação não é com estoque e é sim com qual é a relação que ela tem sobre o PIB, esse é um indicador importante, mas mais ainda é com relação ao custo da dívida ao longo do tempo, a trajetória dela. Quanto vai custar para o país manter uma dívida neste patamar com este custo? Para a gente dar conta de pagar isso sem a dívida continuar crescendo, o país tem que crescer muito para arrecadar mais e dando conta de controlar despesas para pagar o serviço da dívida, né? E não comprometer a despesa primária, que não é o que acontece hoje. A gente está até vivendo um momento de superávit primário, mas não é o que acontece hoje. Então, essa explosão do indicador dívida-PIB não aconteceu, né, que era uma ameaça depois da pandemia. No ano passado, fechou em 82% do PIB, agora está na casa dos 78%. E a grande pergunta é se isso é sustentável ou não. Quem fez esse levantamento para a gente, se você quiser, tiver curiosidade e passar lá no nosso canal no YouTube para assistir o jornal, você vai ver lá as pizzas, os gráficos que a gente dividiu sobre a dívida pública, a gente mostrou sobre a dívida pública. O Vitor Cândido, da RPS Capital, que fez esse levantamento para a gente, ele faz aqui algumas ressalvas importantes, né? Primeiro, cada ponto da Selic significa 33 bilhões de reais a mais no custo da dívida. Então, se somar aí do ano passado para cá, já passou dos 300 bi a mais, né? De custo de pagamento dos juros. E a segunda ressalva que ele faz, que é super importante também, é que o Tesouro Nacional aproveitou o ano de 2021, que os juros estavam muito baixos, e conseguiu fazer uma administração da dívida, e foi muito bem feita mesmo, né? Esse é o reconhecimento total do mercado, conseguiu fazer uma administração da dívida para juntar um caixa bem robusto. Então, o caixa do Tesouro hoje consegue pagar pouco mais de 9 meses da rolagem de papel. Em ano eleitoral, geralmente vai chegando no segundo semestre, os investidores vão resistindo a papéis mais longos e vão pedindo mais juro. Então, a tendência é que a composição da dívida piore até o final do ano, para prazo mais curto e custo mais alto. E depois, a partir do início do próximo governo, essa coisa se ajeita lá na frente. O que importa é que, para fazer essa transição, o Tesouro se preparou, né? É o famoso Save for the Rainy Days. O Tesouro conseguiu fazer isso em 2021 com os juros muito baixos e melhorou tanto a composição quanto conseguiu melhorar o colchão de liquidez, e é assim que ele vai enfrentar o ano. Nós, toda segunda-feira, vocês já sabem, a gente recebe aqui no Money o Sérgio Vale, que é especialista CNN, economista-chefe da MB Associados, e ele faz um pouco a leitura aqui sobre a sustentabilidade e aquela coisa, né? Não tem almoço grátis dessa trajetória da dívida pública e do seu custo. Vamos ouvir. Então, você tem um ano que você está conseguindo entregar algum resultado fiscal melhor do que se imaginava. De fato, como a Thaís estava lembrando, ano passado o mercado trabalhava com números muito piores, a gente vai conseguir entregar uma dívida abaixo de 80% do PIB. Mas é uma dívida elevada e quando a gente olha em perspectiva para 2023, com crescimento menor, com juros ainda elevados, que vão ficar nesse patamar pelo menos mais um ano, a tendência é você ter um aumento da dívida para 2023. Nossa estimativa está em torno de 84% do PIB, que é uma dívida extremamente elevada, com esse custo que a gente tem hoje
nesse momento, e por conta disso ainda tem certeza do que vai ser o governo em 2023, o que ele vai seguir em relação à regra do teto, se vai manter desonerações ou não. Então há uma grande incerteza do ponto de vista também político em relação ao novo governo que vem por aí. Então o Sérgio Valli, aí com uma previsão pessimista sobre a trajetória das contas públicas, inclusive na TV ele falou que a previsão deles, lá da MB Associados, é que a relação entre dívida e PIB suba para 84% no ano que vem, cerca de 84% no ano que vem, lembrando que agora está em cerca de 78%, 78,3%, conforme até os dados que a Thaís levantou. Então, há uma previsão de piora justamente por causa de aumento do risco fiscal, aumento de gastos, foi tudo que a Thaís já explicou muitíssimo bem aqui para vocês, mas queria também trazer um outro trecho da entrevista com o Sérgio Valli, porque é sempre importante falar sobre as contas públicas, mas trazer um pouco do que isso impacta para a pessoa física, né, para a população de uma forma geral, porque pode parecer que é um assunto distante, mas é um assunto que tem tudo a ver com as nossas contas e com as previsões para as nossas perspectivas individuais e pessoais, né? Então, todos nós estamos inseridos nesse mar de aumento do risco fiscal, de piora das contas públicas, isso acaba se revertendo e contaminando a economia como um todo, e foi isso que o Sérgio Valli comentou. Vamos ouvir. A grande preocupação para o consumidor, para a população no geral, é de duas formas, né, que ele sente direto no bolso. É uma taxa de crescimento mais baixa por conta dessa taxa de juros mais elevada, que acaba significando o desemprego mais alto. A gente está vendo uma queda de desemprego agora, mas tende a subir. E também uma inflação que leva mais tempo para cair. A gente está vendo as revisões de projeção de inflação do ano que vem para cima, indo aí para casa de 5,5%, é uma inflação que está mais resiliente, está mais difícil de cair. Então, para o consumidor, significa dizer que, olha, infelizmente, o empobrecimento vai permanecer ainda para a população, com desemprego mais elevado e ainda uma inflação que vai demorar para cair para os patamares que a gente tinha antes da pandemia. Bom, e só para passar rapidamente pelos mercados, os mercados estão operando com mais cautela, abriram todos no vermelho hoje, com casos de Covid avançando. Na China, Macau fechou todos os seus cassinos, teve uma notícia sobre uma possível nova subvariante, então tudo isso está preocupando muito o mundo inteiro. Os índices na Ásia fecharam quase todos em queda, só Tóquio, o índice de Nikkei que subiu, porque houve uma eleição parlamentar lá e a vitória foi do partido governista, do atual premier Fumio Kishida, e também partido do ex-premier Shinzo Abe, que foi assassinado na sexta-feira. Então esse resultado reforça a previsão de permanência de Kishida no poder. Além da Ásia, né, desse fechamento de Ásia, que foi misto aí com essa questão até do Japão, os outros índices, tanto as bolsas europeias, os futuros americanos, todos abrindo em queda por causa dos dados de emprego que saíram dos Estados Unidos na sexta, que vieram fortes. Criação de vagas ficou acima do esperado, foram criadas 372 mil vagas no mês de junho, contra uma expectativa que era de 268 mil vagas. Então, esses dados do mercado de trabalho aquecido reforçam a leitura de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está aquecido. Então, com isso, também traz uma perspectiva de que a inflação deve seguir pressionada por mais tempo. O Banco Central vai precisar ser mais duro com os juros, não mais juros, mais duro com os juros para conter essa escalada da inflação. E também, como os dados vieram fortes, traz uma leitura de que talvez a recessão que se aventa aí pode não chegar tão cedo, ou pode não se concretizar na magnitude que se esperava. Então, isso também traz ali uma perspectiva de que o Banco Central justamente pode ser mais forte com os juros porque a recessão não está tão perto. Então, isso também trouxe um certo ânimo para os mercados do ponto de vista de uma perspectiva de recessão mais distante, mas, ao mesmo tempo, também traz essa perspectiva de juros maiores. E como o mercado fica muito atento a essa questão específica de juros, porque os juros afetam a atratividade da bolsa na veia, né? Quanto maior os juros, pior para quem corre risco, né? Porque para que o investidor vai correr risco da bolsa se os juros estão altos? Então, isso deixou os mercados meio mexidos na sexta-feira, e hoje uma leitura um pouco mais negativa sobre esses dados de emprego por causa justamente desse reforço na expectativa sobre a elevação dos juros americanos, que devem subir 0,75 ponto percentual na reunião que acontece no fim do mês. Além disso, só para terminar,
Os balanços corporativos começam nos Estados Unidos nessa semana. Tem balanços importantes de bancos, tem Morgan Stanley, JP Morgan, tem BlackRock, Wells Fargo. Então, esses balanços devem testar o humor dos investidores. A expectativa é que os lucros subam pouco, subam 6% o lucro por ação na comparação do ano contra ano. Mas o que mais preocupa é a revisão nos guidances, né? Nas projeções que as empresas devem colocar nos seus balanços aí para os próximos trimestres. Isso que o mercado vai ficar muito de olho, mas isso, junto com uma bateria de dados prevista de PIB na China, dados de inflação consumidor e produtor nos Estados Unidos, dados de varejo e indústria na China e nos Estados Unidos, tudo isso também está trazendo uma cautela maior para o mercado, por isso hoje os índices um pouco mexidos aí, abrindo em queda. E assim terminamos este episódio do CNN Money, nessa semana que começa com a minha volta. Tô super feliz, espero que vocês fiquem também. Vamos juntos, hein? Semana tá só começando. Se cuidem, um beijo e até. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.